Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui do Através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas de 2 Coríntios. Aqui nós, na última aula, falamos sobre os versículos 5 até o 8. Aqui nós falamos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu quero que, antes de qualquer coisa, você perceba que o apóstolo Paulo está, como já notei também, chamando a atenção para o eterno, para aquilo que é mais importante, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Basicamente, ele está dizendo, é melhor morrer do que viver aqui nesse mundo debaixo do sol, sofrendo. É melhor esperar pela glória que já está garantida, certo? Mas ele diz, olha, e o que eu quero chamar a atenção, isso aqui é fantástico. Inclusive o nosso amigo Carlos Oswaldo Pinto chamou a atenção para isso de uma forma muito interessante, quando ele diz aqui dos versículos 5 a 9, ele diz o seguinte, aqui dos versículos 5 a 9, aliás, 9 e 10, desculpe. A esperança é mantida pela realidade da recompensa diante do bema, certo? Bema. Para você não sabe o que é bema, é uma palavra grega. Eu botei aqui 5 a 9, desculpe, é 8 e 9. Aliás, é 9 e 10. Eu aqui estou confundido aqui. Deixa eu me consertar logo isso aqui. 9 e 10, versículos 9 e 10. Por quê? Porque ele está falando aqui, ele está dizendo, olha, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Essa palavra para tribunal de Cristo é exatamente essa palavra bema, do grego. E essa palavra bema, ela significava um lugar, como se fosse um lugar de um assento em que se sentavam algumas pessoas para serem julgadas por aquilo que fizeram, ia receber ali, enfim, eu acho que para receber essa recompensa ou o juízo daquilo que fizeram. E o que Paulo está dizendo? Olha, ele traz a realidade futura para a realidade presente. Ele diz pra gente, ele diz que o ânimo vem exatamente de olhar para as glórias do que o Evangelho traz, de transformação, de salvação e de ações de graça e tudo isso como ele apresenta. E aí ele diz, olha, diante dessa realidade tão impressionante, eu prefiro deixar esse corpo, estar com o Senhor. Mas ele diz, olha, nós nos esforçamos, exatamente porque tem uma realidade futura na qual eu posso mirar e eu posso trazer para o presente. Ele diz, nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. A ideia de ser agradável não é que Paulo estava querendo ser bonzinho lá para os coríntios, não. A ideia é exatamente para ele servir a esses irmãos. Por quê? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Mais uma vez, traz a realidade presente para o futuro. Estou servindo aqui vocês porque um dia eu vou estar diante do Senhor no tribunal de Cristo, nesse bema. Bema, lembra que bema é o tribunal de Cristo, certo? Bema. Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, o que nós fizermos hoje, nós haveremos de estar diante desse tribunal, sentados e recebendo segundo aquilo que fizermos. Seja bem ou seja mal, nós vamos receber. Alguém pode dizer, mas já estou garantido no céu, está tudo tranquilo para mim lá. Se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há morte nem vida que possa nos separar do amor de Deus. Amém. Nós estamos garantidos pelo penhor do Espírito. Contudo, não podemos esquecer que a nossa presença lá no céu, ela é pautada também por aquilo que nós fizemos aqui na terra. Não há entrada no céu. Mas aquilo que nós vamos receber lá no céu, não sabemos exatamente o que é, fala-se de galardões, a gente não sabe exatamente como são esses galardões, a gente não sabe exatamente o que é que a gente vai fazer com esses galardões, mas a Bíblia diz
essa deveria ser uma razão para lhe empolgar, para lhe motivar todos os dias a lutar pelo evangelho, lutar pelo ministério e servir as pessoas. Por quê? Porque um dia vamos estar perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba segundo aquilo que fizemos de bem e aquilo que fizemos de mal. Ou seja, nós vamos responder diante de Deus aquilo que fizemos de bem e aquilo que fizermos de mal. Por essa razão, quando eu olho para a realidade futura e trago para a realidade presente, é exatamente pensando nisso. Vale a pena servir a Deus aqui. Vale a pena até não morrer agora, porque se eu servir a Deus de tal forma aqui na terra, eu vou estar nesse tribunal de Cristo, nesse bema, e ali eu vou receber a minha recompensa. Ah, professor, que recompensa é essa aí para eu saber se vale a pena? Não é se vale a pena. Vale a pena porque a Bíblia está dizendo que vale a pena. O apóstolo Paulo disse que essa é uma razão para ele continuar, para ele se esforçar. Como ele está dizendo aqui, ó. Por essa razão nós nos esforçamos. Por quê? Porque nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós nos esforçamos. Você quer uma razão para você lutar, para você batalhar? Exatamente essa aí. É porque um dia nós vamos estar perante o tribunal de Cristo. E isso é razão suficiente para nós lutarmos, certo? Agora o apóstolo Paulo vai para uma seção um pouco maior, que é exatamente a seção aqui de 5, os versículos 5, no capítulo 5, versículos 11 até capítulo 6, versículo 2, certo? O que ele vai falar aqui? Vou colocar aqui em negrito exatamente para a gente poder saber que é uma seção maior. Ele vai falar de um ministério digno de ser seguido, encontra motivação e mensagem do amor reconciliador de Jesus Cristo. É isso que ele vai apresentar aqui para a gente. E nessa sessão inicial, ele vai falar sobre um ministério digno de ser seguido, encontra sua motivação. Não, na verdade, não precisa, porque ele vai basicamente repetir isso aqui que ele falou, certo? Então, agora ele vai falar sobre essa motivação, para a gente poder ganhar tempo aqui. A motivação é no amor reconciliador de Cristo. Agora é disso que ele vai falar. Então, aqui no versículo 11, lembra que, não sei se você está notando, mas durante todo esse tempo o apóstolo Paulo, nessa defesa dele, ele está mostrando por que ele não desistiu. Ele está sendo alguém que está sendo colocado em xeque a cada minuto, a cada momento. Mas, o que a gente nota? Ele não desiste. Paulo não desiste. O que é fantástico, o que é impressionante. Então ele dá várias razões, trazer a realidade futura para o presente, a alegria que ele dá para os irmãos, morrer aqui para que os irmãos vivam, várias razões, ações de graças, e agora ele vai trazer mais razões para ele não desistir, certo? Então, basicamente, quando ele vai trazer essas porções aqui, é disso que ele está falando, certo? Então, nesse sentido, a gente tem aqui uma seção que ele dizia assim: conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes, como ele diz aqui,
vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós mesmos isto. Morreu por todos. Logo, todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim também nós, daqui por diante, a ninguém reconhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém, está em Cristo, a nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Vamos entender aqui basicamente o que o apóstolo Paulo está apresentando para a gente. Quando ele diz, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça, ele está falando que esse temor do Senhor, ele apresenta para as pessoas uma clareza do seu ministério, como se Paulo dissesse, vocês já me viram que eu temo a Deus, certo? E que eu sou conhecido por Deus. Conhecendo o temor do Senhor, nós persuadimos os homens, nós trazemos para os homens a verdade, persuadindo, ou seja, convencendo, e ele diz, nós somos cabalmente conhecidos por Deus. Paulo segue o seu ministério a partir disso, versículo 12, não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência, não no coração. Paulo, ele não está querendo chamar a atenção para si. Você já deve ter notado que ele não está nessa história de querer sempre se defender a partir de si mesmo, certo? Ele está se defendendo a partir do evangelho, a partir da sua conduta, mas mais especificamente, o apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção para esse ponto aí. Olha, nós quando ele diz, né, nós não nos recomendamos novamente a vós outros, ele está dizendo, não é disso que eu não estou defendendo a mim mesmo por mim mesmo. Pelo contrário, nós damos ensejo de vocês se gloriarem por nossa causa. É para vocês verem esse ministério, para vocês verem os frutos dessa pregação. Como ele diz, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Ou seja, gloriar-se na aparência, naquilo que se apresenta. Lembra que o apóstolo Paulo foi tido por alguns como sendo fraco, como sendo frágil. Paulo disse, olha, essas pessoas se gloriam na aparência, nesse parecer grande, forte, impressionante e tudo isso. Então, basicamente, Paulo não está querendo a aprovação humana, certo? É isso que a gente está falando aqui. Porque ele diz, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Apesar de Paulo defender a si mesmo a partir do evangelho, ele não está querendo fazer simplesmente para agradar as pessoas. Ele não está chamando atenção para a aparência. Ele quer que as pessoas reconheçam o evangelho que ele pregou. Então ele não quer simplesmente ser motivado, né, e ser conhecido, digamos assim, pela sua motivação, pela sua aparência exterior. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. É como o Carlos Oswaldo Pinto traz aqui para a gente, quando ele diz a motivação de Paulo não era a aprovação humana baseada no exterior. É isso que a gente vê Paulo falando aqui. Por quê? Porque ele até ele dizia assim, olha, se enlouquecemos é para Deus e se conservamos o juízo é para vós outros, é porque ele está chamando a atenção exatamente para isso. Olha, eu não estou querendo aqui que as pessoas me reconheçam como muito conhecedor. Se é para elas acharem que eu sou louco, que seja. O que importa é que ele prega o evangelho, ponto. É disso que a gente está falando. E logo aqui nos próximos textos, a gente mostra que a motivação de Paulo
A motivação de Paulo era o senhorio de Cristo, demandado por seu amor sacrificial. Veja aqui dos versículos 14 a 16, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Perceba aqui, Paulo está dizendo que a motivação dele, você quer uma motivação para servir no ministério, além de olhar para a glória? Agora, ao invés de você olhar para frente, para a glória, Paulo está mandando você olhar para trás. O que Cristo fez? O amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram, certo? E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você quer uma razão para seguir no ministério? Cristo morreu e ressuscitou. Ele nos dá força, nos dá condições, nos dá capacidade de servir a Ele, porque Ele ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ou seja, o que importa diante de Deus não é a nossa perspectiva humana, certo? É a nossa perspectiva divina, é a nossa posição, nosso status, que é exatamente o que ele vai falar aqui nos versículos 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ou seja, como nós temos aqui, a motivação de Paulo era o novo status dado pela nova vida em Cristo. Essa era a motivação de Paulo. Qual? Esse novo status. Veja aí, né? Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Olhe para o que Deus fez e o status que você recebe quando você se entrega ao Senhor, quando você é salvo. Qual é? Você é uma nova criatura. Isso deve dar para a gente uma capacidade de se entregar. Senhor, eu estou aqui. O Senhor me transformou e é por essa razão que eu vivo, é por essa razão que eu sigo adiante e não por nenhuma outra. Isso deveria nos fortalecer demais. Eu acho que a gente é muito focalizado nas coisas aqui deste mundo. E Paulo mostra pra gente que o que vale a pena mesmo é o status, não o status social, não o status acadêmico, mas o status empresarial, profissional. O que importa é o que você é em Cristo. Seu status é que você em Cristo é uma nova criatura. O que é antigo passou, as coisas se fizeram novas. Ah, mas o meu passado, você não sabe aí do meu passado. Olha, o seu passado, ele é triste. Pode ser, o meu também. Nós, sem Cristo, somos pecadores inveterados, sem nenhuma perspectiva de salvação em si mesmos. Mas em Cristo nós somos novas criaturas. Essa é uma razão para seguir adiante, para não desistir. É uma razão para você dizer, olha, eu vou seguir no ministério. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura. Eu tenho um status que vale muito a pena seguir, que é exatamente esse status da salvação, de ser uma nova criatura. Muito bem. Agora o apóstolo Paulo vai falar sobre na verdade, ele vai falar desse ministério digno de ser seguido, encontra sua mensagem, né? A mensagem no amor reconciliador de Jesus Cristo. Porque antes ele estava falando de motivação, agora ele vai falar sobre... Agora ele vai falar de mensagem, né? Essa mensagem que nós recebemos, essa mensagem que é pregada pelo apóstolo Paulo,
ela vem desse ministério reconciliador, certo? Do amor reconciliador de Cristo. Então, vamos aí para os versículos, os próximos versículos aí que a gente tem em mãos, né? Dos 18 em diante. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, como ele diz aí, né? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ora, nós temos a motivação no fato de que nós não somos aprovados exteriormente, não precisa disso. Cristo morreu por nós, isso deve dar a nós o seu senhorio, ou seja, a nossa motivação para seguir adiante é porque ele morreu por nós. Essa é uma excelente motivação. E além disso, a gente viu que o status da nova criatura deve ser o suficiente também para nos motivar. E agora Paulo vai falar sobre essa mensagem do ministério que vem do amor reconciliador. Quando ele diz tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, essa mensagem aqui, ela vem de Deus. Tudo provém de Deus. Ou seja, a mensagem provém de Deus e o próprio plano provém de Deus. Então, como é que eu sei se essa mensagem ela é da parte de Deus? Porque ela não só, na verdade, a obra da salvação vem de Deus, que é essa obra reconciliadora, e a mensagem da salvação vem de Deus também. Por isso que ele está dizendo, tudo provém de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Aqui exatamente é o resumo do que significa reconciliação. Nós éramos inimigos e Deus nos tornou amigos dele. Nós tínhamos um relacionamento quebrado e ele nos reconciliou por meio de Cristo, certo? Basicamente isso. E nos deu, como ele diz aqui, o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Como você pode notar aí, essa mensagem, certo? Ela é uma mensagem de chamando a atenção mais uma vez para o que Deus fez. A obra de Deus foi não imputar aos homens as suas transgressões e nos confiar a palavra da reconciliação. O que ele quer dizer com isso? Olha, sabe aquilo que você fez de errado? Pois é, isso não vai ser contabilizado. Deus não contabilizou isso em Cristo Jesus. Para aqueles que receberam a Cristo pela fé, Deus não contabilizou isso, não imputou aos homens as suas transgressões, aquilo que ele fez, que nós fizemos de errado. E nos confiou a palavra da reconciliação, ou seja, é essa mensagem daquilo que fez, nós passamos para as outras pessoas. Isso foi o que Deus fez por mim. Eu, como pecador, não merecia nada e Deus escolheu me salvar, me dar uma esperança, me reconciliar com Ele. É o que a gente pode notar aqui. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha, essa foi a obra de Deus na minha vida. Então, que Deus faça essa obra, lhe reconcilie, meu amigo. Pelo amor de Deus, faça isso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse foi o preço, certo? A obra de salvação vem de Deus e a mensagem da salvação vem de Deus. E que mensagem é essa? É que Cristo, que não conheceu o pecado,
ele o fez pecado por nós, ou seja, Cristo sofreu as consequências e o peso e a cobrança do pecado que nós cometemos, ele tomou sobre ele, exatamente para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus e fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, a obediência ativa de Cristo, ela passa a ser passiva a nós, ou seja, nós passamos a ser aqueles que obedeceram, digamos assim, em Cristo. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar para que nós fôssemos feitos justiça, ou seja, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Senhor. Na próxima aula a gente fala um pouco mais sobre isso e continua aqui nas nossas sessões. Um grande abraço, que Deus abençoe.